turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender a multiplicação com dois números. O nosso sistema de numeração é um sistema de valor posicional. É importante conhecer bem o conceito das ordens e do valor posicional que os números ocupam na multiplicação. Nesse sentido, nós vamos utilizar um exemplo e neste exemplo será utilizado o quadro de valor. Ou seja, é a multiplicação básica que nós aprendemos nos anos anteriores. Nesse sentido, vale a pena relembrar o quadro de valores, ou seja, a ordem que os números ocupam na multiplicação. Lembro que os números, eles são ordenados a partir da direita para a esquerda. Então, temos a primeira ordem chamada das unidades, a segunda das dezenas, a terceira das centenas e a quarta a unidade de milhar e a quinta a dezena de milhar. Então, vamos utilizar um número. Este número precisa ser distribuído de forma correta. O número observado é o 2.857. O 7 corresponde às unidades, o 5 à dezena, o 8 à centena e o 2 à unidade de milhar. Esse número, ele é chamado de multiplicando. Agora vamos utilizar o número 29. O 9 corresponde às unidades, o 2 às dezenas. Esse número é chamado de multiplicador, ou seja, nós vamos multiplicar 2.857 vezes 29. É necessário saber a tabuada de 2 e de 9 para não errar a multiplicação. Então, vamos começar multiplicando as unidades. O 9 vezes 7. 9 vezes 7 dá 63. O 3 nós vamos escrever na ordem das unidades. E o 6 vai ser adicionado à ordem das dezenas. 9 vezes 5 dá 45. Com 6 que foi 51. Vamos escrever o 1 na ordem das dezenas. E o 5 será adicionado à ordem das centenas. 9 vezes 8 dá 72. Com 5 que foi 77. Vamos escrever o 7 à ordem da centena e adicionar o outro 7 à ordem das unidades de milhares. Então, 9 vezes 2 dá 18. Com 7 que foi 25. Ou seja, esse número ganhou mais uma ordem, a ordem da dezena de milhares. Então, esse é o resultado da unidade 9 vezes 2.857. Feito isso, é só multiplicar o número 2, que corresponde à ordem das dezenas. Então, vamos começar a outra multiplicação. 2 vezes 7 dá igual a 14. Vamos escrever o 4 na ordem das dezenas. Não pode esquecer desse detalhe. O 1 será adicionado aqui, a ordem das dezenas, pois vamos multiplicar o 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Com o que foi 11. Vamos escrever o 1 na ordem da centena e adicionar o 1 aqui também na ordem das centenas. 2 vezes 8 é igual a 16, com o que foi 17. O 7 vai escrever na ordem das unidades de milhares e vamos adicionar também uma ordem das unidades de milhares. Então, 2 vezes 2, 4, com o que foi dá 5. Vamos escrever 5 as dezenas de milhares. Então, observe que o resultado dessa multiplicação andou uma casa. Feito isso, é só observar se os números estão na ordem correta. Então, observe como os números eles foram distribuídos. Feito isso, é só realizar a adição que vocês já aprenderam nos anos anteriores. Então, observe que abaixo do 3 não tem nenhum número. Então, é só repeti-lo. Agora é só realizar as somas dos outros números. Então, observe que essa conta ela é facilmente realizada pelo fato de vocês já terem conhecimento a respeito da adição.
O resultado dessa multiplicação é chamado de produto. Então, essa é a conta básica que nós realizamos na multiplicação. Vou passar para vocês uma outra ideia que pode também ser utilizada na multiplicação. Ou seja, nós vamos aprender a multiplicar utilizando a decomposição. Essa maneira, ela aparece com muita frequência dentro dos problemas da matemática. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Então, observe que eu tenho o número 96 e o número 43. Eles vão ser multiplicados. O multiplicando vezes o multiplicador. Vamos utilizar a decomposição. 90 mais 6 vezes 40 mais 3. Agora é só realizar a multiplicação, começando sempre pelas unidades. O 3. 3 vezes 6 é igual a 18. Repetimos o sinal de mais. 3 vezes 90, 270. Lembre-se que o zero é um elemento neutro da multiplicação. Então, se nós sabemos multiplicar 9 vezes 3, nós vamos conseguir multiplicar 3 vezes 90, pois o resultado será acrescentado o zero. Ou seja, 3 vezes 9, 27. E acrescentamos o zero, que é o elemento neutro. Agora, vamos multiplicar a dezena. 40 vezes 6. 40 vezes 6 dá 240. Lembre-se que o zero é o elemento neutro. 4 vezes 6, 24. Repetimos o zero, que é o elemento neutro. Vamos adicionar e agora realizar a multiplicação. 40 vezes 90. Então, a mesma lógica, nós vamos multiplicar agora duas dezenas e vamos repetir o zero duas vezes. 4 vezes 9, 36. Vamos repetir os dois zeros e teremos o número 3.600. Feito isso, é só realizar a soma. 18 com 240 dá 258. 270 com 3.600 dá 3.870. Feito isso, é só realizar a adição dos dois resultados que encontraremos o produto da multiplicação, que é 4.128. Essa é uma das maneiras que aparecem dentro dos problemas que vocês realizaram nas atividades. Vamos agora aprender a multiplicar utilizando a propriedade distributiva. A propriedade distributiva, ela traz as primeiras noções de equação. Por isso que é importante ser trabalhado agora, no 5º ano, para que lá na frente vocês não tenham dificuldade de realizar as equações. Então, observe, 43 vezes 96. Lembre-se que a ordem dos fatores não alteram o produto da multiplicação. Então, agora é só separar, utilizando os parênteses. 40 mais 3 vezes 90 mais 6. Feito isso, essa separação, é só multiplicar. 40 vezes 90, 40 vezes 6. 3 vezes 90 e 3 vezes 6. Deixa eu explicar como é que fica 40 vezes 90 mais 6 e 3 vezes 90 mais 6. Observe que 90 mais 6 é repetido. Separamos o 40 do 3 e realizamos as multiplicações. E depois adicionamos os resultados. Ou seja, 40 vezes 90 mais 40 vezes 6 mais 3 vezes 90 mais 3 vezes 6. Os resultados dessas multiplicações que aparecem dentro dos parênteses serão adicionados uns aos outros. O produto dessa multiplicação é 4.128. Então, crianças, eu espero que essa explicação tenha ajudado vocês a entender um pouco mais as atividades que aparecem no livro didático.
Qualquer coisa, pode falar com a professora lá pelo WhatsApp. Beijos da Pró Marquileide.